Eu venho aqui, neste momento, cumprimentar os meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos, meus colegas, meus companheiros. Eu venho cumprimentar todos aqui com uma boa noite e com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, aquela paz que só Jesus sabe dar. Oh, glória! Estou muito feliz, muito alegre com o que nós temos visto e ouvido na casa do Senhor Jesus. Tivemos um culto quinta-feira extraordinário, culto de libertação, aonde os demônios têm que sair em nome de Jesus, aonde as macumbas têm que sair em nome de Jesus, aonde as feitiçarias têm que sair, aonde a depressão tem que sair em nome do Senhor Jesus. Culto de libertação, todas as quintas-feiras, na Igreja Pentecostal Primitiva da Fé. Meus amados, eu venho aqui transmitir uma palavra para você. Olha o que diz em Atos do capítulo 17, do versículo 23. Atos do capítulo 17 e do versículo 23. Ultimamente, fazendo uma introdução rápida aqui, ultimamente se tem visto nas igrejas, nos altares das igrejas, muitos objetos, né? Até cruz gigante. Tem visto lá vários tipos de objetos, e não vem aqui citar nesse momento, mas vários tipos, né? Vários adornos assim, bem fora do normal, né? Ou seja, estão inventando coisas, Eu fui numa igreja, por exemplo, que o povo não levava a Bíblia, uma igreja grande, gigante. Por quê? Porque as luzes estavam apagadas. Quem que vai ler a Bíblia com a luz apagada? É claro que eu concordo de usar a tecnologia a nosso favor. Por exemplo, quando você vai ler a palavra, você traz um outro tipo de iluminação, ou até apaga a luz, algumas luzes, não todas, para que o data show dê melhor visibilidade, né? Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas agora aquela escuridão, está parecendo, desculpa a palavra, as boates que eu ia quando era do mundo, né? E em alguns outros lugares, aquele monte de luz piscando, né? Umas coisas assim que não tem nada a ver com o altar de Deus. E outra bailarina, a palavra sendo pregada, uma bailarina do lado, outra do outra, né? Aquela coisa, né? Uma coisa bem americana. Estão trazendo as coisas da América, inventando coisas, e às vezes até coisas da própria religião judaica. Amados, nós não somos judeus, nós não somos da religião judaica, nós somos cristãos, não tem nada a ver com os aparatos judaicos, né? Aquelas lenços que põem, nada a ver com aquelas coisas, tá bom? Aliás, os cristãos, a Bíblia diz que ele não pode nem profetizar, nem orar com a cabeça coberta, tá bom? Então eu venho aqui trazer uma palavra para você. O apóstolo Paulo, para ser bem breve aqui, estava em Atenas, ou seja, numa cidade da Grécia. O apóstolo Paulo estava lá nesse momento. E aí diz a Bíblia aqui, Atos 17, 23, porque passando eu a observar, o apóstolo Paulo começou ali na cidade de Atenas a observar os objetos do vosso culto. Ele começou a observar os objetos de culto naquela cidade, né? Tinha um objeto aqui, outro ali, aquelas coisas todas, aqueles aparatos, imagem, escultura e etc, etc. E aí, amados, queridos, vocês que estão me escutando agora, oh glória, estou sentindo a presença de Jesus aqui, oh glória a Deus, oh glória, que presença tremenda, na noite comodácia, levaço e dequemedécia, estou sentindo a presença de Jesus aqui, por pregar a verdade,
a verdade que liberta em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo começou a observar, ia num culto, ia no outro, e chegava lá, olhava o altar. Olhava o quê? O altar. Chegava no altar, via várias coisas esquisitas em cima daquele altar. Mas de repente, olha o que acontece. De repente, aí ele diz: encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido, Deus que nós servimos e que conhecemos Ele só pela sua palavra, só pela fé. Amados, Deus é fé. O Senhor Jesus disse da seguinte forma: Ele se importa que aqueles que adorem Ele em espírito e em verdade. De novo, em espírito e em verdade. Você vai achar isso lá em João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é a hora, que os verdadeiros, diga, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. O Papai do céu está procurando pessoas que adorem o Senhor em espírito e em verdade, não em objetos, não em coisas que traz emoção. Por exemplo, eu tive com uma pessoa: não, a gente pinta a parede dessa cor para poder trazer o emocional da pessoa, para tocar o emocional, para tocar o sentimento. Ei, meus amigos, pastores, obreiros, quem me ouve, preste atenção: a fé não é emoção, a fé não é sentimento. Não é sentimento a fé, gente. A fé vence o mundo. O sentimento afoga a fé. O sentimento arrebenta com a fé. O sentimento é medo. O sentimento é dúvida. Mas a fé não. A fé, ela vence o mundo, ela passa por cima. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que acreditam em Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus amados, vamos lá, adorar a Jesus em espírito e verdade. É só, hein? Passou disso, é procedência maligna. Não entra nessa. São falsos profetas. Falsos profetas. Em nome de Jesus Cristo, não aceite isso. Então o apóstolo Paulo chega lá, quando ele vê este altar lá que não tem objeto nenhum, que é o Deus desconhecido, eita, irmãos, o apóstolo Paulo fica alegre demais, porque ali, é aqui que eu vou pregar para vocês. E Paulo começa a pregar. Paulo começa a anunciar Cristo. Esse é o verdadeiro altar, aquele que adora em espírito e em verdade. Então que você possa levar essa mensagem nesse dia de hoje e o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Amém, amém e amém. Eu venho aqui, pastor João Nunes, da Igreja Pentecostal Primitiva da Fé. Temos aqui em Guarulhos, em Serra Negra. Venha nos conhecer em nome de Jesus, uma igreja séria, que você vai ver e ouvir a diferença, em todos os sentidos, tá bom? Todos os sentidos, posso garantir que é em todos os sentidos. É uma igreja que acredita nos dons espirituais, não é essa palhaçada que vem por aí, não, nos dons espirituais, tá bom? Aquilo que está escrito lá na palavra de Deus. Ou seja, saiu da palavra de Deus para nós, não serve, tá bom? Então vamos para cima, me ajude a compartilhar o YouTube, o Instagram também, que eu estou fazendo algumas postagens lá. O pastor Marcos lá em Serra Negra também está postando, aleluia, bastante imagem lá com as nossas irmãs, a Cris, Deus abençoe a Cris. Então, amados irmãos, vamos para cima. A minha filha Isabel que dá todo o suporte, aleluia, para isso acontecer, a tecnologia acontecer, o Instagram acontecer, aleluia, e o YouTube também. Então você entre no nosso canal no YouTube,
da Igreja Pentecostal Primitiva da Fé. Vai lá dar seu like, lá dar o seu joinha lá e espalhe esta mensagem aí para abrir os olhos das pessoas, tá bom? Deus abençoe. Eu te espero na Igreja Pentecostal Primitiva da Fé. Amanhã, sábado, 7h30 da noite, estará conosco aqui a discípula Isabel, mensageira de Jesus Cristo, trazendo a palavra de Deus. Domingo de manhãzinha temos batismo nas águas. E aí às 18 horas o culto da família, em nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória é para Ele, o Senhor Jesus.